Ei meninas, sejam muito bem-vindas! E hoje eu tenho certeza que o tema vai ser importantíssimo para você viver mais e viver melhor. Mulheres que têm síndrome do ovário policístico e sofrem com cansaço, fadiga, indisposição, aquela preguiça sem fim, vontade exagerada de consumir massas, pães, doces, pizzas, todos os alimentos fontes de carboidrato. Uma fome incontrolável, uma fome que nada dá jeito, e quanto mais você come, mais vontade você tem de dormir. Pois bem, o que acontece e por que eu tô falando isso pra vocês? Por que a gente fica tão cansada, sente tanta fadiga, sente tanto sono, tem preguiça de fazer as coisas no dia a dia, sente dificuldade, é tudo muito difícil? Porque a mulher que tem síndrome do ovário policístico e apresenta resistência à insulina tem uma dificuldade de fazer a utilização e absorção correta dos carboidratos da dieta. Carboidrato é um nutriente que nos dá energia. A gente come carboidrato, a gente consome carboidrato para que ele vire combustível nas nossas células. Então é como se fosse a gasolina do nosso carro, tá? A gente precisa de combustível e o combustível do corpo humano é o carboidrato. Pois bem, carboidratos são paredes. Só que a gente não consegue absorver um carboidrato inteiro, a gente não consegue absorver uma parede toda. Então o que acontece quando a gente consome um carboidrato? As enzimas que estão presentes tanto na nossa saliva quanto no nosso trato digestivo, elas vão quebrar essa parede em tijolinhos, que são moléculas menores, pra gente conseguir absorver essa molécula. E essa molécula a gente chama de glicose, que até então é conhecido como açúcar do sangue. Não é um termo correto, porque dá a impressão de que a gente só teria glicose quando consumisse açúcar ou alimentos doces, e não é isso, tá? Pro nosso corpo, falando português bem claro, tanto faz se você comeu um pão, se você comeu um chocolate, se você comeu alguma coisa com muito açúcar ou se você comeu uma fruta. Tudo vai virar carboidrato. Todas as paredes vão ser quebradas e os tijolinhos que compõem cada parede são os mesmos. É tudo glicose, tá? Independente se tá vindo de um alimento doce ou se tá vindo de um alimento salgado. Show? Pois bem, quando a gente ingere um carboidrato e esse carboidrato tá na nossa boca, quando a gente tá mastigando esse carboidrato, a nossa saliva, ela já começa a fazer a digestão desse carboidrato. Então a digestão das moléculas de carboidrato começa na nossa boca. E uma pequena parte dos tijolinhos que vem dessa digestão, ela é absorvida pela nossa mucosa. Então na nossa boca já começa a haver a digestão e a absorção dos carboidratos. Quando você come um doce, quando você toma um suco, quando você come uma fruta, quando você come uma massa, um macarrão, uma lasanha ou uma pizza, você já está levando glicose para o seu sangue. É claro que é uma parcela muito pequena, mas isso já começa a acontecer. E qual que é a importância disso? Quando começa a chegar a glicose no nosso sangue, o nosso corpo manda uma mensagem pro nosso cérebro e fala assim: cérebro, tá chegando carboidrato aqui, tá chegando glicose, né? A Aline tá consumindo carboidrato. Aí o nosso cérebro, ele vai emitir uma informação lá pro nosso pâncreas. Fala assim: pâncreas, vamos produzir insulina, porque a Aline tá consumindo carboidrato. E aí o pâncreas, ele começa a produzir insulina e colocar insulina no nosso sangue, enviar insulina pro nosso sangue, já preparando o nosso corpo para fazer a absorção do carboidrato de forma correta e fazer esse carboidrato virar energia, que é a função dele na dieta, né? A gente come carboidrato para isso. Então, pois bem, você tá comendo ali o carboidrato, tá mastigando, já chegou um pouquinho de glicose no seu sangue, seu cérebro recebeu a informação, cutucou seu pâncreas, ele começou a produzir insulina, tá chegando insulina no sangue. Enquanto isso, o alimento vai pro seu estômago, no estômago ele recebe mais um monte de enzimas para fazer a quebra daquela parede gigante em moléculas pequenininhas, e essas moléculas pequenininhas vão ser absorvidas lá no nosso intestino. No nosso intestino é onde acontece a maior parte da absorção desses carboidratos. Então, quando o alimento chega ali no fundo do estômago, quando ele começa a ir, né, a partir em direção ao intestino, o nosso sangue ele recebe um boom de carboidratos. E dentre os nutrientes que existem na nossa dieta, o carboidrato é o que é absorvido mais rápido. É o que as nossas enzimas têm o maior poder de digerir. É por isso que quando a gente consome muito carboidrato, a gente tem fome muito rápido. Quando a gente consome uma proteína ou uma gordura, costuma haver uma saciedade mais prolongada, porque o nosso corpo demora mais para fazer a digestão e a absorção dessas gorduras. Porque as proteínas e as gorduras também são paredes enormes, que precisam ser quebradas. As paredes de proteínas são quebradas em ácidos, em aminoácidos, e as paredes de gordura são quebradas em moléculas pequenininhas chamadas de ácidos graxos. Então, carboidrato vira glicose, proteína vira aminoácido, gordura vira ácido graxo. Esses são os nomes dos tijolinhos. Mas ninguém precisa saber disso aqui, tá? A aula não é para profissionais, é para portadoras de síndrome do ovário policístico. Então, é só para vocês entenderem os conceitos. Pois bem, vai chegar um monte de glicose no seu sangue de uma vez só. E o seu corpo já tá super preparado para isso, porque o seu pâncreas trabalhou duro na produção de insulina e botou um monte de insulina lá no seu sangue.
Só que o que acontece? Qual que é a função dessas duas moléculas? A glicose e a insulina, elas têm que se unir, elas têm que se encaixar, como se fosse duas peças de um quebra-cabeça, ou como se fosse uma chave e uma fechadura. A glicose e a insulina, elas têm que ter um encaixe perfeito entre elas, porque só se elas estiverem juntas, a glicose vai conseguir entrar para dentro da célula. As nossas células, elas têm uma membrana que serve como barreira. E essa membrana é uma membrana seletiva. Ela só deixa entrar para dentro da célula substâncias específicas. E ela não deixa entrar uma substância, uma molécula de glicose sozinha. Ela só deixa entrar se ela estiver casada com a molécula de insulina. Então, solteiros não entram dentro da célula, né? Só casais de glicose e de insulina, muito unidinhos, muito encaixadinhos, muito perfeitinhos, é que podem ultrapassar a barreira celular e entrar dentro da célula. Na mulher que não tem SOP, não tem resistência à insulina, na pessoa que tem o funcionamento desse sistema normal, ela consumiu o carboidrato, ela consumiu a glicose, o corpo produziu a insulina. Quando o carboidrato chega de veras no sangue, a insulina já está lá esperando, as duas se encaixam muito rapidamente, entram no interior da célula e aí elas se separam. A glicose fica dentro da célula e a insulina sai para captar uma nova molécula. Então a insulina é a pegadora do negócio, entendeu? Ela se casa com uma molécula de glicose, leva para o interior da célula, bota a glicose lá na fogueira para gerar energia e aí volta para pegar a outra lá fora. E aí entra com a outra, deixa a outra lá, volta e assim vai, tá? É uma pegação geral. A glicose, uma vez dentro da célula, vai virar combustível. Então ela vai ser queimada, literalmente, né? Quando a gente fala em queimar energia, quer dizer usar a glicose para gerar energia, como combustível mesmo, como se fosse uma gasolina que vai fazer o seu carro funcionar. O que acontece na mulher que tem resistência à insulina? Essa glicose e essa insulina, elas não se juntam, elas não se encaixam. É como se fossem quebra-cabeças, como se fossem peças de quebra-cabeças diferentes, como se fosse uma chave que não é daquela fechadura. Elas simplesmente não se unem. Uma olha pra cara da outra e fala, não gostei de você e não vou deixar você me pegar. A glicose normalmente fala isso. Por isso que a gente fala em resistência à insulina. É porque o nosso carboidrato, ele fica resistente à ação daquela insulina. A glicose fala assim, não vou deixar você me pegar. E aí, eles não se unem, eles não se juntam. E uma vez que eles não estão juntos, que eles não estão ligados, que eles não estão encaixados, quem vai entrar dentro da célula? Ninguém. O carboidrato vai ficar do lado de fora, a insulina também. E aí a molécula da célula lá, a membrana plasmática da célula, vai falar assim, aqui ninguém entra, porque aqui só entra casados, solteiros não estão convidados. E aí a glicose não consegue entrar para gerar energia, a insulina não consegue se juntar com essa glicose, porque a glicose não se junta, e aí fica assim. O que acontece dentro da célula? A gente fica sem combustível, a gente fica sem energia. A gente tem um montão de energia no sangue, mas no sangue esse carboidrato não serve, ele não é convertido em energia. E dentro da célula, que é onde a glicose deveria estar para ser combustível, ela não consegue entrar. E aí a mulher fica apática. Ela quer ir pra academia, mas ela não consegue sair do sofá. Ela vai se arrastando pro trabalho. Ela acorda depois de 12 horas de sono, falando, nossa, eu precisava dormir mais. Nossa, eu não vejo a hora de chegar ao final de semana pra dormir mais. Gente, que sono. Depois da refeição, depois do almoço, se você come uma feijoada, se você come um prato de massa, nossa, você precisa dormir nem que seja 15 minutos. Então, essa falta de energia não é preguiça, é falta de combustível, é carboidrato que não tá conseguindo entrar dentro da célula. Entra muito pouco carboidrato, é uma molécula ou outra, é difícil, dá trabalho, o corpo fica sobrecarregado. Pois bem, só que não para por aí. Se fosse assim, tudo bem, a gente dormia e passava, né? Tá tudo certo, a gente descansa e ok. Só que isso tem consequências. Eu não falei que a glicose fica lá no sangue sobrando? O que acontece com a glicemia que ficou no sangue, que não conseguiu entrar na célula? Glicose, gente, o nosso corpo não armazena. O nosso organismo não sabe estocar carboidrato. Carboidrato não tem como ser estocado. Se tem muita coisa sobrando na sua casa, você vai fazer o quê? Você vai guardar pra usar depois, né? Você recebeu 10 quilos de arroz. O que você vai fazer? Você vai guardar na despensa e vai usando aos poucos. O nosso corpo, ele não consegue fazer isso com carboidratos. Ele converte tudo em gordura. Porque gordura é a forma do nosso corpo estocar energia. Então, nosso corpo, ele não quebrou aquela parede enorme de carboidrato em tijolinhos chamado glicose? Pois bem, o nosso corpo vai unir essas glicoses de novo, só que não vai juntar as glicoses da mesma forma que elas estavam. Ele vai colocar outras moléculas para formar paredes de gordura. E é aí que a mulher com resistência à insulina começa ou a ganhar peso. 70% das mulheres com SOP têm sobrepeso e obesidade. E aí essas mulheres começam a engordar e têm dificuldade para emagrecer. Porque a glicose que ela tá consumindo não tá virando energia, mas o corpo tá estocando em forma de gordura, porque afinal de contas é energia e a energia não se desperdiça, né? Só que 30% das mulheres que têm SOP são magras.
E aí o que acontece com esse monte de glicose? Pra onde vai essa glicose? Ela também vai ser estocada em forma de gordura, mas fica aquela gordurinha de grávida. Sabe aquela barriguinha de grávida? Aquela mulher que é bem magrinha, mas tem a barriga estufada? Que alguém certamente já perguntou pra ela, ah, você tá grávida? E ela toda com vergonha falou, não, não tô. Aquela barriguinha que não tem explicação, que você não consegue acabar, aquele pneuzinho chato. Pois é o estoque de glicose se transformando em estoque de energia em forma de gordura na barriga, tá? Então a resistência à insulina marca muito essa questão do aumento da gordura abdominal, pra quem tem sobrepeso e pra quem não tem também. Só são diferentes e em proporções diferentes, tá? Pois bem, falei pra vocês então que sobrou muita glicose lá, o seu corpo estocou essa glicose em forma de gordura. E essa gordura está onde? Na barriga. A gente entra num ciclo a partir daí. Porque a insulina que foi produzida pra dar match com aquela glicose, que foi embora pra virar estoque de energia, ela tá lá no sangue também. Então o pâncreas produziu o hormônio. Insulina é um hormônio, tá, gente? A insulina tá lá. Ela precisa pegar alguém. Ela tá precisando muito de uma molécula de carboidrato. Ela tá precisando muito de uma molécula de glicose. E aí ela manda uma mensagem pro seu cérebro e fala assim, ô cérebro, você não mandou eu vir aqui? Pois bem, cadê a glicose que eu vim aqui pegar? Não tem mais, acabou. E acabou mesmo, porque o corpo já pegou toda aquela glicose e estocou em gordura. E aí a glicose que era pra estar no sangue não tá mais. Aí a insulina fica perrengue da vida e começa a falar pro cérebro, cérebro, quero energia, quero glicose, quero namorar, cadê minha parceira? E aí o seu cérebro faz o quê? O que a gente sente neste momento? Quando a gente estocou a glicose em gordura, mas a gente ainda tá com a insulina alta no sangue. Fome. Não necessariamente fome do estômago roncar, mas ela vai ter vontade de comer. E vai ser vontade de comer o quê? Carboidratos. Não necessariamente doce. As mulheres que têm uma afinidade por doce vão querer a sobremesa. Vão buscar a fruta que é mais docinha, vão buscar uma sobremesa, vão buscar o chocolate, alimentos que contêm açúcar. As mulheres que têm uma afinidade maior por carboidratos salgados, elas vão tender a procurar o pão, a comer uma massa, a querer uma lasanha, uma pizza, um calzone, algum carboidrato salgado. Mas no fim das contas é vontade de comer carboidrato e fome, tá? E aí a gente entra num ciclo, porque imagina, o seu cérebro ele tá pedindo enlouquecidamente que você consuma fontes de carboidrato. Porque a insulina tá lá perrengando na alma dele, porque ele mandou a insulina ser produzida. Aí chegou lá, a insulina ficou sem par. Então ele tá desempenhando em você fome pra você comer. E ao mesmo tempo a sua célula tá sem energia. O tanque do teu carro tá sem combustível. Então você não tem vontade de fazer nada. Você come e quer dormir. E aí você acorda e quer comer. Então, gente, é exatamente isso. Você sente muita fome, e aí você come e quer dormir. E aí quando você acorda, você quer comer. O que isso gera no nosso corpo? O seu corpo tá constantemente pedindo para você consumir carboidrato, tá constantemente produzindo insulina e está constantemente estocando gordura. Qual é o órgão que mais sofre com isso? É o pâncreas, que é o órgão produtor do hormônio insulina. E aí, o que acontece? Você começa a ter uma sobrecarga no seu pâncreas. Vocês têm aí uma máquina, um aparelho, sei lá, alguma coisa, que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana? Gente, vai chegar uma hora que essa máquina, esse aparelho, vai dar pau, entendeu? O negócio vai pifar, vai faltar alguma coisa aí. Já imaginaram um carro ligado 24 horas por dia, 7 dias por semana, andando sem parar? Ele vai ter um desgaste muito mais rápido, né? Um carro que é feito pra durar 10 anos vai durar 4 dias, né? 4 anos, sei lá. Geladeira, gente, geladeira foi feita pra isso, né? O nosso corpinho não. Então, o que acontece? Quando a gente começa a ter essa sobrecarga ininterrupta, de trabalhar muito, trabalhar o tempo todo, o pâncreas está o tempo todo produzindo insulina, o tempo inteiro produzindo insulina, você está o tempo todo comendo carboidrato, o tempo todo gerando estoque de energia, você começa a ter uma sobrecarga muito forte no pâncreas. E aí, com o passar do tempo, esse pâncreas ele vai perdendo força, ele vai deixando de funcionar. A geladeira, quando pifa do dia pra noite. O nosso pâncreas, graças a Deus, não. A tendência é que ele vá parando aos pouquinhos. Então, o que acontece? Você vai deixando... Das duas, uma, né? Você vai deixando de produzir a insulina. O seu corpo estimula pra você produzir uma quantidade X, né, de insulina por dia e você não consegue mais aquela quantidade. Você tá sempre produzindo um pouquinho menos. E aí, quando você começa a cessar a produção de insulina, quando produzir insulina começa a ficar difícil, começa a ficar danoso pro nosso corpo, a gente entra no estágio de diabetes. É por isso que síndrome do ovário policístico é a principal causa de diabetes em mulheres com menos de 40 anos. Então, olha só, o nosso sistema, né, de digestão e absorção de carboidrato foi feito para durar 100 anos, né? A expectativa hoje de vida tá muito maior. 100 anos, é claro que eu tô falando brincando, tá, gente? Eu acho que a expectativa de vida do brasileiro tá em 66 anos, se eu não me engano. Mas a nossa expectativa de vida foi, né, pra durar muitos anos. Com menos de 40 você já deu pau. Você já tá com dificuldade de produzir a insulina. Seu corpo já não tá conseguindo absorver corretamente o carboidrato. E aí entra o caso do diabetes. E diabetes, gente, eu acho que foi muito simplificado, né, pela mídia. Hoje em dia a gente pensa no diabetes como uma doença comum,
como algo normal, algo esperado, algo que, é só usar insulina e resolve. E não é isso, tá bom? Diabetes é uma doença crônica, degenerativa, que piora com o passar do tempo, normalmente não tem reversão, então não existe cura, e ela traz consequências para o nosso corpo que são muito severas. Uma pessoa pode perder a visão por conta do diabetes. Existem pessoas que amputam membros por conta do diabetes. Existe falência renal por conta do diabetes, e além de inúmeras outras complicações, dificuldade de cicatrização. Gente, é muita coisa envolvida, tá? Então, diabetes não é a doencinha básica que todo mundo hoje em dia pensa porque se tornou algo comum, tá? Então, não queiram se tornar diabéticas. Vamos lá. Aí a pessoa fala assim, Carol, mas eu fui recomendada a usar Glifage e aí eu melhorei. A minha energia melhorou, eu tô muito mais disposta, os meus níveis no exame de sangue estão melhores. Muita gente fala isso, Carol, mas eu comecei a usar o remédio e agora eu tô zerada. Tá tudo bem comigo. Como que vocês acham que esse remédio atua? Por que vocês acham que a metformina ou o Glifage melhora a nossa disposição? Por que vocês acham que esse tipo de remédio ajuda na perda de peso da mulher que tem sobrepeso e obesidade? Gente, o Glifage e a metformina, quando você começa a usar, de fato, vão melhorar os sintomas da resistência à insulina. Mas entendam que o Glifage e a metformina não tratam a síndrome do ovário policístico por um todo. E não resolvem a causa da SOP, nem a causa da resistência à insulina. Eles agem de forma superficial, mascarando os sintomas, tratando o sintoma. E aí, o que o Glifage faz na jogada? Qual que é o papel da metformina? A metformina, o Glifage, essas drogas que atuam no controle, no tratamento da resistência à insulina e no diabetes tipo 1, eles atuam como um intermediador da relação entre a glicose e a insulina. Ou seja, é como se a metformina... Lembra que a membrana da minha célula é seletiva e ela só deixa entrar casais. Só entra casal naquela balada, né? Dentro da célula tem que estar casado. Gente solteira e sozinha não entra. Só que não tem nada no regulamento dizendo que não pode ter um trisal lá dentro. E aí o que a metformina faz? O que o Glifage faz? Como é que é a atuação do remédio? A metformina tem uma parte dela que se liga à glicose e uma parte dela que se liga à insulina. E aí, ao invés delas se formarem moléculas de 2 componentes, que seria a glicose e a insulina, a gente tem uma molécula de 3 componentes, que é a glicose, a metformina e a insulina. A metformina tá ligada aos dois, senão não cabe na tela. A metformina deu a mão para um e deu a mão para outro, mas os dois continuam não se ligando. Eles continuam não se gostando. A insulina continua resistente àquela glicose e vice-versa, né? Na verdade, é a glicose que é resistente à insulina. Mas eles estão juntos, eles estão ligados por uma ponte. E aí, quando chega lá na barreira da célula, né? Quando chega na membrana celular, a membrana olha e fala assim, bom, ninguém falou que não podia entrar trio. E aí deixa entrar. O que a metformina faz? Larga a glicose lá dentro e volta com a insulina para buscar outra glicose lá fora. Então, quando a gente começa a usar a metformina e Glifage e os seus derivados, né? Quando a gente usa medicamentos hipoglicemiantes, o que a gente está fazendo? A gente está permitindo que a glicose entre dentro da célula. A gente está resolvendo esse problema. Só que a gente não está fazendo a glicose gostar da insulina e a insulina funcionar com a nossa glicose, entendem? A gente está resolvendo o sintoma. Então, assim, o problema não era entrar glicose dentro da célula, esse problema foi resolvido. O que acontece se não tem mais a metformina? Eu usei metformina 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 20 anos, e aí resolvi parar. Tô ótima, tô disposta, perdi peso, engravidei, tem gente que engravida, e esse é um outro mecanismo que vocês também precisam entender. Vou parar de usar o remédio. Não vai mais ter essa ponte. A coisinha aqui que segurava na mão da glicose, que segurava na mão da insulina, não vai estar mais lá. E aí as duas vão continuar sem se juntar, porque elas não nasceram uma pra outra. E aí você vai voltar a ter resistência à insulina, tá? Não é medicamento pra usar pra sempre, tá, Leca? Então, olha só, foca aqui. O que o medicamento faz? Ele serve de ponte pra permitir que a glicose entre dentro da célula, porque sozinha ela não ia entrar. Só que qual é a causa dessa dificuldade das duas se unirem? O que faz a glicose olhar pra insulina e falar, não te quero? É ter muita glicose na balada, entendeu? Se tivesse só ela e a insulina, talvez rolasse alguma coisa, porque aí ela tá sozinha, não tem as amigas, né, não tá tão divertido assim, vai que. Falando, obviamente, né, numa linguagem totalmente pra leigos aqui, tá, gente? Mas, trocando em miúdos, se você reduz a quantidade de carboidrato que você ingere e você força o seu corpo a produzir menos insulina, as duas tendem a ter configurações que se encaixam. E as duas começam a se tornar sensíveis uma à outra e a insulina começa a desempenhar o papel dela corretamente. Qual é a chave do tratamento da resistência à insulina? A dieta adequada. Mas é só a dieta? Não. Exercício físico é fundamental no tratamento da resistência à insulina. Por quê? Quando a gente produz... Gente, olha como o nosso corpo é inteligentíssimo. Deus, quando criou, o ser humano criou assim... Não tem o que falar, né? De tão perfeito que chega a ser.
quando a gente faz uma atividade física, o nosso músculo, na contração e relaxamento, então na movimentação do nosso músculo, ele libera insulina não dependente de GLUT4 para fazer a absorção de glicose. Trocando em miúdos numa linguagem simples, é como se durante o exercício o nosso corpo produzisse uma insulina eficiente para o tratamento da glicose, para o transporte da glicose dentro do nosso organismo para o interior da nossa célula. Então fazer exercício físico, principalmente exercício de força, que é a musculação, é um dos principais auxiliadores no tratamento da resistência à insulina. Porque aí o seu corpo começa a produzir uma insulina mais bonitona, aí a glicose vai olhar e falar, te quero. E aí as duas vão se unir, vão para dentro da célula para a glicose poder gerar energia. Então, gente, exercício, alimentação adequada. Existem vários chás, vários suplementos que ajudam a nossa insulina a ficar mais atraente, para a glicose gostar dela. Então, assim, existem muitas coisas que vão na causa do problema. Qual que é a causa do problema, gente? É a insulina e a glicose não se gostarem. É a insulina não ser atraente para a glicose. A glicose ficar resistente à insulina. Vocês nunca mais vão esquecer esse exemplo. Porque é exatamente isso que acontece. A glicose fica resistente à insulina. Sabe quando você tá resistente ao seu marido? Então, é isso, você tá resistente, você criou uma barreira ali, você não quer que ele chegue perto de você. A glicose faz isso. Se você tem uma atividade física adequada, faz a dieta certa, consome os chás, os suplementos fitoterápicos que ajudam nessa situação, essa glicose vai começar a se atrair de novo pela insulina e a insulina vai conseguir desempenhar o papel dela. Sem precisar de uma ponte, sem precisar que a metformina atue segurando na mãozinha das duas crianças, entendeu? Pra elas se gostarem. As duas vão resolver por si só. Então dá pra usar glifage, metformina, Saxenda, Ozempic, Victoza? Até dá, por um tempo curto de tempo, pra ajudar no processo. Então, o que é interessante? Por exemplo, a mulher tá lá, deitada no sofá, morrendo de preguiça, não consegue fazer nada, não tem energia pra levantar do sofá e caminhar até a porta do elevador pra ir pra academia. Se começa a usar a metformina, o glifage ou qualquer outro medicamento que atua na resistência à insulina, ela vai começar a receber energia dentro da célula. E aí ela já vai conseguir levantar do sofá e ir pra uma academia. E aí começa a atividade física, melhora a dieta, começa a consumir os alimentos certos, começa a consumir os alimentos que a gente chama de alimentos funcionais, que são os alimentos que vão funcionar para melhorar a sua insulina. E aí, quando tudo isso estiver funcionando, você não vai mais precisar do remédio. Então, usar o medicamento como um impulsor, né, como algo que te impulsiona, que resolve, de repente, aquele sintoma que está mais te impedindo de tratar, e aí você surfa na onda e larga o remédio lá atrás, é show. Agora, o problema é a pessoa que fica anos usando esse tipo de droga, esse tipo de medicamento. É um medicamento que tem inúmeros efeitos colaterais, inclusive o glifage é um dos medicamentos mais estudados hoje como fator de risco para o câncer, porque ele tem nitrosaminas que reagem, tem uma reação química boladona lá que pode fazer com que haja essa reação e é um fator cancerígeno, sem fazer acompanhamento, sem fazer o que precisa ser feito. Tá tratando o sintoma, então tá com energia, a resistência à insulina a princípio tá tratada, não tá aparecendo no exame, então tá tudo bem. Tá tratando o sintoma, não tá tratando a causa. Suspende o remédio pra você ver o que acontece. Em 3, 4 semanas você vai estar aí deitada no sofá de novo, sem conseguir andar até a porta do elevador pra ir pra academia. Então, gente, resolvam o problema pela sua raiz. Vai na causa do problema se você quiser ter uma solução eficaz a longo prazo e não depender de remédio. Para quem usa glifage, metformina, qualquer droga que tenha a função anti-hiperglicemiante, presta atenção, não tô falando pra você largar o seu remédio, tá bom? Nenhum remédio deve ser suspendido sem orientação de um médico. Eu tô falando que você precisa fazer a sua parte no tratamento pra não depender do remédio, porque ele tá escondendo a sujeira embaixo do tapete, literalmente. Enquanto você tá usando metformina e ela tá lá segurando na mãozinha da glicose e da insulina e não tá cuidando dessas duas moléculas, o que vai acontecer? As duas vão ficar cada vez mais resistentes uma à outra. Então, a longo prazo, você está piorando o seu problema. Só que você não sabe, porque o sintoma, que era a forma como seu corpo tinha de mostrar isso pra você, tá bloqueado, tá mascarado. Então, não deixem de usar nenhum remédio por conta própria. Usem sempre o auxílio e a orientação do seu médico, mas não se enganem, porque o remédio não tá tratando a causa, tá tratando só o sintoma.